Olá, tudo bem? Para essa questão, se você quer resolver por decomposição vetorial, então a gente tem que saber que no estado de repouso a gente vai ter um equilíbrio estático. E como em todo equilíbrio estático, a gente tem a condição onde as forças se anulam, ou seja, a força total, né, a força resultante é zero. Então a soma vetorial de todas as forças tem que dar zero. Sendo assim, todas as forças verticais devem se anular e todas as forças horizontais devem se anular. Aqui nós temos, vamos começar aqui por baixo, né? Temos a força peso desse semáforo e temos a força de tração. Como essa força de tração ela está diretamente ligada, né, ao semáforo aqui, então ela vai ser a responsável por sustentar esse semáforo, ou seja, a força de tração deve ser igual ao peso desse semáforo, tá? Para que possa, né, pela soma vetorial aqui das forças atuantes no semáforo diretamente, essa força resultante seja nula, tá? Então, essa tração 3 é igual a peso, porque ela tá bem vertical, né, na mesma direção, não precisamos decompor. Mas, como em toda corda, da mesma forma que o semáforo puxa ela puxa o semáforo, né? A forma como a corda puxa o semáforo é essa tração aqui que a gente analisa, a tração para cima, por isso que a gente considera o equilíbrio das forças no semáforo, mas o semáforo também puxa, né, essa corda para baixo, então aqui vai ter uma força atuante, que vai ser a força com que esse semáforo puxa a corda para baixo, que pela questão de equilíbrio também, né, e ação e reação da tração na corda é igual ao peso. Então, aqui, ó, no ponto de divisão dessas duas cordas, eu vou ter uma força peso para baixo. Logo, a força T1 mais a força T2 devem equilibrar essa força peso, que na verdade é a força de tração T3, né? Mas existe essa equivalência com o peso. Como o dado ali provavelmente vem em função da massa do semáforo, então a gente coloca em função do peso. Aí a gente começa a decompor, né? Ali na alternativa A, pede para considerar esse ângulo de 30 e esse ângulo de 60 graus. Então, ó, pelo teorema das retas paralelas com uma transversal, então aqui eu tenho uma reta horizontal e aqui a gente pode escrever as componentes horizontais, né? Porque como elas são inclinadas, tem a componente vertical e a componente horizontal. Aí o ângulo oposto é igual, ou seja, esse ângulo daqui é igual a esse ângulo aqui é igual a esse ângulo. É um teorema lá da matemática. Então, tem a componente vertical, a componente horizontal, a tração e os ângulos. Com isso, a gente consegue formar os triângulos, né, da decomposição dos vetores, porque a gente sabe que a soma vetorial dessas duas componentes é igual à tração total. Então, é como se eu empurrasse um pouquinho essas componentes verticais para que a gente formasse esses triângulos aqui. Aqui só está um pouquinho errado, é o 1, tá? Não é o 2. Mas eu tenho T1, a tração 1y e a tração 1x, igual estava aqui no desenho, com um ângulo de 30 graus entre T e Tx. E aqui eu tenho um ângulo de 60 graus. Aqui nós temos a tração 2, a componente vertical e a componente horizontal da tração 2. Aí a gente pode fazer assim, ó, o seno dos ângulos é cateto oposto sobre hipotenusa. Nos dois casos, o cateto oposto é ao vertical, então fica TY sobre a tração, que é a hipotenusa, e o TY é igual à tração vezes o seno desse ângulo. E aí a gente também tem o cosseno, que é cateto adjacente sobre hipotenusa. Nos dois casos, o cateto adjacente é a componente horizontal, então fica o cosseno do ângulo igual a Tx sobre T, logo Tx é igual a tração vezes o cosseno. Aí a gente parte para o equilíbrio nessa parte aqui, ó. Na horizontal, né, a gente tem que a soma vetorial tem que dar zero. Então, o T1x aponta para a esquerda e o T2x aponta para a direita. Como está em sentido oposto, a soma vetorial é a subtração dos valores, né? Então, fica T1x mais T2x é igual a zero, mas daí como está em sentido oposto, isso aqui fica subtraindo. E daí passa para o outro lado lá, né? T1x é igual a T2x, o equilíbrio da horizontal. Lembra aqui que a gente viu
o tx aqui é tração vezes o cosseno. Então, a tração 1 vezes o cosseno de 30 graus é igual a tração 2 vezes o cosseno de 60. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, cosseno de 60 é 2. Corta aqui os 2 que está dos dois lados. Você tem que a tração 2 é igual a tração 1 vezes raiz de 3. Essa daqui é a relação entre as trações. E daí a gente tem ali agora o equilíbrio vertical. A gente está analisando apenas esse ponto aqui, né? Que a gente tem a força de tração T3 para baixo, que é igual ao peso, e para cima temos T1y e T2y. Então, né, como basicamente o total para cada lado deve ser igual para que eles se anulem, então, T1y mais T2y deve ser igual a esse T3, que é o peso. Então, T1y mais T2y é igual ao peso. Ty a gente viu, tração vezes o seno. Então, T1 vezes seno de 30 graus é igual a T2 vezes seno de 60 graus, que é igual ao peso. T1 vezes 1 sobre 2, mais T2 vezes raiz de 3 sobre 2 é igual ao peso. Aqui, ó, lembra que a gente descobriu que T2 é T1 vezes raiz de 3? Eu posso substituir. Pego esse T2 e coloco T1 vezes raiz de 3. Fica T1 sobre 2 mais T1 vezes raiz de 3, no lugar do T2, vezes raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 vezes raiz de 3 fica 3. Então, fica T1 sobre 2 mais 3T1 sobre 2. Embaixo é igual, soma em cima, 3 mais 1 é 4. 4 dividido para 2 fica 2. Então, o peso fica igual a 2 vezes a tração 1. Logo, a tração 1 é igual a peso dividido para 2. E daí, se a gente substitui aqui, né, tração 2 é igual a tração 1 vezes raiz de 3. Então, fica P raiz de 2, perdão, P sobre 2 vezes raiz de 3, que dá esse valor aqui. Então, se você souber o peso, você já consegue saber ali certinho. Se não, pode deixar em função tudo do peso, né? Então, T1 P sobre 2, T2 P raiz de 3 sobre 2 e o T3 é igual ao peso. Aí, a alternativa B, ela pede para a gente calcular a situação em que a tensão nesses cabos pode ser igual. Novamente, nós temos aqui o equilíbrio tanto na horizontal quanto na vertical. E a gente pode ver isso, né, aqui pela decomposição horizontal já. Se nós queremos que o valor das trações seja igual, então T1 é igual ao T2. Logo, o cosseno desse ângulo deve ser igual ao cosseno desse ângulo aqui. A única forma, né, de os cossenos serem iguais é que os ângulos sejam iguais. Então, esse ângulo que está aqui precisa ser igual a esse ângulo que está aqui. Aqui eu já tenho 90 graus. Né? Porque a formação é de um triângulo retângulo entre, né, essas trações. Você não pode aplicar em Pitágoras, tá? Porque aqui não tem, tipo, uma tensão resultante. Eu não quero saber a tensão resultante deles, eu quero saber a soma vetorial, tá? Mas, aqui, daí no caso, já tem 90 graus, então para que seja igual tem que ser 45 graus, né? Porque a soma dos ângulos internos é 180. Daí, se eu já tenho 90 aqui, sobra 90 graus. Esses 90 graus tem que se dividir entre os dois ângulos, ficando 45 graus para cada lado. Então, a situação em que as tensões, né, são iguais é quando esses dois ângulos são iguais, logo quando eles estão com 45 graus.